Revisão da vida toda, diretamente do STF, e a tese do ministro Edson Fachin deve salvar a revisão da vida toda para os aposentados. E que tese é essa? Quem está mais atento já pescou essa informação, mas talvez não tivesse noção do alcance dela. E quem não está por dentro também vai ficar sabendo. A proclamação do resultado encerra o julgamento. Quando foi proclamado o resultado, logo após no tema 1102, e, por que não, principalmente com a publicação do acórdão, 4 meses depois, que demora, hein, STF? Qualquer decisão sobre o mérito da revisão da vida toda foi encerrada. Se os ministros estão usando uma tese de uma medida liminar concedida em março do ano 2000, você concorda comigo que, ao julgarem a revisão da vida toda em 2022, os ministros teriam que ter levantado essa hipótese aqui? E olha só, rememora-se que a proclamação do julgamento encerra o julgamento. Ao firmar seu entendimento de que, em sede de controle difuso de constitucionalidade, o resultado do julgamento possuirá eficácia erga omnes para todos e força vinculante nos mesmos modos do controle concentrado, ou seja, ADI e recurso extraordinário, né, essas decisões vão ter efeito vinculante e erga omnes para todo mundo, principalmente com repercussão geral, né? E para o ministro Edson Fachin, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. Opa! Essa é a chave. Essa é a chave da vitória. Preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia numa dimensão semicircular progressiva e sem fim através da revisitação de julgados. Ou seja, a preclusão, em português fácil, né, claro, é aquele instituto que diz que cada momento processual tem o seu tempo adequado de acontecer. Se você entra com um processo, vamos supor, você apresenta lá todas as provas que você achou que tivesse, e aí vai para a audiência, depois da audiência o juiz profere uma sentença desfavorável. E aí você fala, pô, doutor, eu achei que era causa ganha, perdemos o processo? Não, mas eu tenho um print de WhatsApp, eu tenho a conversa de WhatsApp aqui que... Aí, o que seu advogado vai te falar? Falou, meu amigo, você tinha que ter apresentado isso antes, porque agora ocorreu já a preclusão consumativa das provas. Você tem um momento processual adequado para trazer uma prova. Então, se a preclusão consumativa das provas, né, é apresentar as provas no prazo adequado, a preclusão consumativa da matéria, ela diz o seguinte: você tem um momento adequado para trazer uma matéria para os autos. Então, se tem alguma outra causa que influencia aquele processo, você tem um momento processual adequado para alegar aquilo, sob pena de preclusão, sob pena de, opa, perdeu a oportunidade de se manifestar, precluiu o seu direito de trazer esses pontos. O André Mendonça, ele teve uma fala muito boa. Aqui no plenário físico, eu estava a poucos metros dele, e ele falou, olha, se essa decisão liminar de março do ano 2000, lembrando, decisão liminar não é uma sentença, não é um acordo, não é uma decisão de mérito, é uma decisão provisória, temporária. E ele continuou, olha, se fosse para essa decisão liminar de março do ano 2000, de fato, se estabilizar, continuar valendo até hoje, nós nem poderíamos ter julgado a revisão da vida toda de forma diferente. Nós nem poderíamos ter analisado esse recurso extraordinário. Isso é algo que deveria ter sido trazido lá em 2020,
Por quê? Porque foi em 2020 que subiu a revisão da vida toda para o STF. Então, quando chega um processo, o juiz, o desembargador, o ministro, ele pode já analisar de ofício e falar, opa, essa matéria se relaciona com aquele determinado tema. Ou os advogados que podem fazer isso. No caso do INSS, ele é representado, ele é uma autarquia federal, representado nas instâncias superiores pela AGU, a Advocacia Geral da União, que é a mesma que representa também o presidente aqui, ó, o presidente aqui, e o Congresso Nacional aqui. Se o INSS quisesse, né, que essas ADIs interferissem na revisão da vida toda, deveria ele, por meio da AGU, ter se manifestado no momento processual adequado. Mas, pasmem, senhores, o INSS não falou nada de ADI no meio do ano de 2020, quando a revisão da vida toda saiu do STJ e chegou no STF. Mas não só isso, não só isso. Em nenhum outro momento, o INSS sequer pediu para que as ADIs interferissem na revisão da vida toda. Então, nem nos melhores sonhos o INSS imaginava que ia obter uma vitória. O INSS, meus amigos, no tema 1102, o recurso dele, ele já estava implorando só para limitar atrasados, só para ver se ele conseguia tirar algum dinheiro do aposentado, limitar esse efeito financeiro, porque ele já estava se dando por vencido. Ele tinha aquela tese de anulação de acórdão do STJ, porque não teria sido a Corte Especial a declarar a inconstitucionalidade, só que não houve declaração de inconstitucionalidade. Então essa tese caiu por terra. Aí o INSS tentou emplacar outra tese, mas no final só ficou mesmo de pé o pedido de modulação de efeitos para limitar atrasados. E aí ficou essa discussão. Vai limitar? Não vai? É desde dezembro de 2019, desde a decisão do STJ. Ou seja, se até o INSS já estava jogando a toalha no tema 1102, como que o Barroso, Gilmar Mendes, que foram os dois primeiros a colocarem isso nos seus votos, né? Essa tal força cogente, essa tal norma de aplicação obrigatória, né? Isso sequer foi pedido no processo. E ainda que você, vamos supor, dá uma colher de chá pro Barroso, pro Gilmar Mendes, foram os dois primeiros a colocar essa ressalva. Ainda que tivesse essa questão de aplicação obrigatória de julho de 94 em diante para todo mundo, por meio da liminar do ano 2000, isso, na verdade, teria que ter sido trazido no momento processual adequado. Então já ficou claro, né? Primeiro, que essa decisão de março do ano 2000 não tinha nada a ver com revisão da vida toda, não tinha nada a ver com garantir o pagamento somente de julho de 94 em diante, em considerar essas contribuições para o cálculo. Segundo, ainda que, beleza, você quer dar uma colher de chá, beleza, considere então que a decisão de março do ano 2000 teria limitado os direitos dos aposentados, e isso teria que ter sido trazido no momento processual adequado. Mas não só a AGU deixou de fazê-lo, seja no ano 2000, quando o recurso extraordinário subiu no STF, como ela sequer mencionou em qualquer outro momento processual. Se pelo menos a AGU viesse batendo nessa tecla, a gente poderia discutir, só que nem o INSS pediu isso, meus amigos. Você está vendo como que essa manobra foi realmente algo que pro INSS caiu do céu? Pro INSS foi providencial. O INSS em nenhum momento, ele, ao longo de todos esses anos,
depois de todas as derrotas no STJ e STF, em nenhum momento o INSS havia pedido para que as ADIs interferissem a revisão da vida toda, limitassem o direito dos aposentados. Mas, com a preclusão consumativa da matéria, o que deveria ter sido alegado em momento oportuno e não o foi, agora encontra-se então precluso, alcançado pela preclusão. Dessa forma, a decisão da revisão da vida toda deverá continuar tão somente no tema 1102, que é lá. A única discussão que está lá são os embargos do INSS. E nos próprios embargos ele não está pedindo para que as ADIs interfiram na revisão da vida toda. Ele está pedindo limitar atrasados. É isso que ele está pedindo. Para corroborar com essa questão, para fundamentar, para não deixar dúvidas, olha aí. Tem um julgado aqui do STF. As decisões proferidas por esta corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral, com precedentes. O que isso quer dizer? O tema 1102, com repercussão geral, foi julgado de forma favorável para os aposentados. E o juiz do seu processo não poderia estar esperando publicação do acórdão, já deveria ter aplicado a sua decisão imediatamente. Mas, ainda que tenha esperado a publicação do acórdão, que levou mais de 4 meses, o tema 1102 é inegável que você pode até entrar no site do STF agora. Ele está lá vigente, ele está lá, pessoal. Ele não foi apagado, não está riscado. Está lá, está lá. A suspensão nacional dos processos também, que acaba demorando mais ainda, né? Aí beleza. Além disso, a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral, ou seja, exatamente o que é o caso da revisão da vida toda, né? Decisão de mérito, o acórdão. Acórdão, para quem não sabe, é a mesma coisa que sentença, só que o acórdão é proferido, né, pelos ministros, por mais de um membro, né? A sentença é proferida pelo juiz singular. Autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Então, tinha o juiz querendo esperar a publicação do acórdão veio. Aí depois tinha o juiz que falou que ia esperar trânsito em julgado do tema 1102. Sendo que nós temos aqui 2 julgados do STF que não precisam esperar nem publicação do acórdão, nem trânsito em julgado. Ou seja, é revisão da vida toda já, né, meus amigos? Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. Decisão do STF no pleno do STF em 2024. Isso aqui é uma decisão, tá, pessoal? Do STF em 2024. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio STF, quanto em relação ao que decidiu o STJ em recurso repetitivo. A mudança de jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Então, ainda que você trate essa decisão nas ADIs como uma mudança de jurisprudência e que vai interferir na revisão da vida toda, o mínimo que o STF deve fazer e pode fazer é limitar esse direito adquirido para quem já tem o processo. E é muito interessante também que nos embargos, para quem ainda não sabia, se está se perguntando, né? Poxa, mas é só para quem já entrou com a ação, dá tempo, como é que fica? Eu só vou ler um trecho e você vê a sua interpretação. O que se iniciou em embargos opostos por esta requerente como mero pedido de atribuição de efeitos prospectivos, ou seja, os embargos começaram só pedindo para limitar os efeitos, né, respeitar o retroativo e valer dali para frente. Começou assim, só que agora já caminhou
para uma discussão de nulidade com o condão de beneficiar todos os jurisdicionados que ajuizaram as suas ações após 21 de março de 2024, considerando os fortíssimos indícios de nulidade que pairam sobre a interpretação. Então, vai me desculpar, mas STF, paguem os aposentados, não tem mais para onde correr. Revisão da vida toda, já! Que Deus te abençoe grandemente, muito obrigado por estar aqui e até a próxima.